Na tarde desta quarta-feira, 25, o supermercado Inobox investiu na segurança de seus funcionários e clientes com um treinamento crucial de combate a incêndio, sob a coordenação do renomado técnico de segurança do trabalho, Antônio Valdomiro Silveira Gomes Júnior. O evento, que aconteceu na tarde desta quarta-feira, das 13 às 16 horas, foi dividido em duas etapas: a teórica, realizada no auditório da loja, e a prática, no estacionamento. O objetivo deste treinamento, que reuniu uma ampla equipe e colaboradores do supermercado Inobox, foi fornecer a todos os participantes os conhecimentos e habilidades necessários para agir de forma eficaz em situação de incêndio. A segurança de todos é a prioridade máxima para a administração da loja, e esta iniciativa é um passo significativo na direção certa. Antônio Valdomiro Silveira Gomes Júnior, um profissional experiente na área de segurança do trabalho, liderou o treinamento. Durante a parte teórica, ele destacou a importância de se preparar para situações de emergência e enfatizou que o conhecimento e a prática são fundamentais para a segurança de todos. No final do treinamento, Antônio Valdomiro conversou com a nossa reportagem. Nós estamos aqui com o Júnior, ele é da Segurança do Trabalho, está fazendo um treinamento no supermercado, nas lojas do supermercado Inobox, sobre o NR23, né, que é um treinamento de princípio contra incêndio. Júnior, desde já agradeço a sua participação aqui no portal, né, por esse momento dessa entrevista. Quais são as principais causas de incêndio em um supermercado e como podemos evitá-las, esses incêndios? Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. As principais causas de incêndio estão justamente atreladas com inconformidades elétricas, certo? Por exemplo, sobrecarga elétrica, uso de extensões, né, chamado de T, né? Então essa sobrecarga elétrica pode ocasionar um incêndio, certo? Então sobrecarga elétrica é a principal causa de incêndio dentro de supermercado. Quais são as outras causas que você poderia citar que causam esses incêndios? Bom, primeiramente, né, a gente tem que ter no nosso local de trabalho extintores de qualidade, obviamente, hidrantes funcionando. Para que isso aconteça, a gente tem com que correr. Mas em relação à sobrecarga elétrica, né, atrela também maquinário. Existem muitos maquinários que não têm, né, as inspeções devidas. Então, quando acontece, ao ligar, ao acionar a parada de emergência, pode acontecer o que é um curto, né, e ocasionar um incêndio. Quais são os tipos de extintores disponíveis e como devem ser usados em diferentes situações de incêndio? Ok, aqui a gente tem classe A, classe B, classe C, mas temos muito aqui o extintor de classe A, B, C, certo? Isso é bom, por quê? Porque a gente tem 3 classes presentes nesse extintor. Classe A, papel madeira, classe B, materiais elétricos e C, materiais combustíveis. Então, a gente tendo esse extintor de classe A, B, C, ele identifica os 3 tipos de risco e neutraliza o risco contra o risco de incêndio. Qual o período de recarga dos extintores, desses extintores? Normalmente é 1 ano, certo? Normalmente é 1 ano. Qual é o papel de cada membro na equipe da brigada de incêndio de supermercado? Perfeito. A brigada de incêndio, ela não é somente para a gente ter aquele certificado ali guardado, certo? Eu falo muito isso no nosso treinamento. A gente tem que saber com que correr na hora do princípio de incêndio ou de um incêndio. Primeiramente, chamar o corpo de bombeiros. Segundo, sinalizar a loja, né? Opa, está acontecendo um incêndio aqui, vamos ligar aqui o alarme de incêndio, vamos sinalizar os funcionários, né? A gente tem muito exemplo aí de casos de funcionários, por não ser avisados, né, são pegos de surpresa e acaba acontecendo um incidente. Então, primeiramente, os brigadistas têm que saber que primeiramente tem que envolver a empresa, tem que identificar, né? Está acontecendo no local X, então vamos falar para os funcionários, tá? E depois disso, né, chamando o corpo de bombeiros, porque a gente é brigadista, a gente não é corpo de bombeiros, somos brigadistas. O nome já diz, somos para combater princípios de incêndio, não incêndio, certo? Como identificar e manusear os equipamentos de combate de incêndio com extintores e mangueiras de forma segura? Primeiramente, a gente tem que olhar como é que está a validade, certo?
tá válido, tá ok? Vamos olhar o manômetro. O que é o manômetro? É aquele reloginho que fica ali debaixo do extintor. Naquele reloginho ali, ele vai identificar se lá dentro daquele extintor a carga tá ok ou ela não tá ok. Se ela não tiver ok, ela vai estar vermelha. Se ela tiver ok, ela vai estar verde, certo? Então eu identifiquei qual é a classe do extintor, se é classe A, B ou C. Eu identifiquei se o extintor está válido. Eu identifiquei que dentro dele tem dispositivo de segurança, né? Então eu posso utilizar o extintor, certo? Então como é que eu devo utilizar esse extintor? Nunca próximo ao fogo. A gente tem que usar sempre uma distância de 1 metro, certo? Isso também, obviamente, depende do princípio de incêndio, né? Porque às vezes o princípio de incêndio pode ser maior. Então, se for menor, a gente sempre a 1 metro. Se for maior, a gente colocar um pouco mais de distância, certo? Agora eu te pergunto, quais são os procedimentos de comunicação e alerta a serem seguidos em caso de detecção de incêndio no supermercado? Bom, primeiramente, o alarme, certo? Aquele alarme que ecoa, né? Às vezes o alarme ele dispara sozinho, é por conta de laço. Cada alarme desse tem um laço. Quando a gente aciona o alarme, ele rompe o laço. Então o sistema lá do quadro elétrico identifica que esse laço foi rompido e o sistema fala, epa, tem alguma coisa errada aqui. Aí o alarme ecoa na loja, certo? Então após de acionar o alarme e todos os colaboradores da empresa ficarem cientes que está acontecendo alguma coisa, que no caso é um incêndio, um princípio de incêndio, né? Aí acontece o sistema de evacuação de loja, né? A gente vai evacuar a loja e, claro, obviamente, contacta o corpo de bombeiros para que não ocorra nenhum incêndio. Como no caso seria essa evacuação da loja de forma segura? Bom, primeiramente, de setor em setor, né? A gente não pode ser todo mundo junto, certo? Em cada estabelecimento a gente vê que tem saída de emergência. A gente tem vários relatos aí de muitos incidentes que aconteceram em lojas, também com pessoas, por não ter saída de emergência. Primeiramente é conhecer a saída de emergência da loja, certo? Conhecendo o sistema de emergência, né? Sabendo onde é a saída de emergência, então com bastante calma, tá? Porque o brigadista tem que passar essa calma, essa tranquilidade para as pessoas, tá? Saber que o problema está ali, ele vai saber como resolver. Então, passando de setor em setor, né? Com o alarme já tocando, o alarme já ecoando na loja. Após isso, né? Com a chegada dos corpos de bombeiro, a brigada tem que receber o corpo de bombeiro e avisar qual é o local, o porquê que aconteceu, para eles poderem tomar as medidas, certo? Agora eu te pergunto, de quanto em quanto tempo tem que acontecer esse treinamento para que toda a brigada esteja consciente, esteja apta a participar desses momentos de princípio de incêndio, no caso, detectar esses princípios e atuar como deve ser atuado? Bom, o treinamento ele tem a validade de 1 ano, certo? Treinamento de brigadistas, certo? Mas de 6 em 6 meses é bom estar fazendo reciclagem. E de 3 em 3 meses a gente bater, na verdade 3 em 3 meses não, de elétricos e C, materiais combustíveis. Então a gente tendo esse extintor de classe A, B, C, ele identifica os 3 tipos de risco e neutraliza o risco contra o risco de incêndio. Qual o período de recarga dos extintores, desses extintores? Normalmente é 1 ano, certo? Normalmente é 1 ano. Qual é o papel de cada membro na equipe da brigada de incêndio de supermercado? Perfeito. A brigada de incêndio, ela não é somente para a gente ter aquele certificado ali guardado, certo? Eu falo muito isso no nosso treinamento. A gente tem que saber com que correr na hora do princípio de incêndio ou de um incêndio. Primeiramente, chamar o corpo de bombeiros. Segundo, sinalizar a loja, né? Opa, está acontecendo um incêndio aqui, vamos ligar aqui o alarme de incêndio, vamos sinalizar os funcionários, né? A gente tem muito exemplo aí de casos de funcionários, por não ser avisados, né, são pegos de surpresa e acaba acontecendo um incidente. Então, primeiramente, os brigadistas têm que saber que, primeiramente, tem que envolver a empresa, tem que identificar, né? Está acontecendo no local X, então vamos falar com os funcionários, tá? E depois disso, né, chamando o corpo de bombeiros, porque a gente é brigadista, a gente não é corpo de bombeiros, somos brigadistas. O nome já diz, somos para combater princípios de incêndio, não incêndio, certo? Como identificar e manusear os equipamentos de combate de incêndio com extintores e mangueiras de forma segura? Primeiramente, a gente tem que olhar como é que está a validade, certo?
tá válido, tá ok? Vamos olhar o manômetro. O que é o manômetro? É aquele reloginho que fica ali debaixo do extintor. Naquele reloginho ali, ele vai identificar se lá dentro daquele extintor a carga tá ok ou ela não tá ok. Se ela não tiver ok, ela vai estar vermelha. Se ela tiver ok, ela vai estar verde, certo? Então eu identifiquei qual é a classe do extintor, se é classe A, B ou C. Eu identifiquei se o extintor está válido. Eu identifiquei que dentro dele tem dispositivo de segurança, né? Então eu posso utilizar o extintor, certo? Então como é que eu devo utilizar esse extintor? Nunca próximo ao fogo. A gente tem que usar sempre uma distância de 1 metro, certo? Isso também, obviamente, que depende do princípio de incêndio, né? Porque às vezes o princípio de incêndio pode ser maior. Então, se for menor, a gente sempre a 1 metro. Se for maior, a gente colocar um pouco mais de distância, certo? Agora eu te pergunto, quais são os procedimentos de comunicação e alerta a serem seguidos em caso de detecção de incêndio no supermercado? Bom, primeiramente, o alarme, certo? Aquele alarme que ecoa, né? Às vezes o alarme ele dispara sozinho, é por conta de laço. Cada alarme desse tem um laço. Quando a gente aciona o alarme, ele rompe o laço. Então o sistema lá do quadro elétrico identifica que esse laço foi rompido e o sistema fala, epa, tem alguma coisa errada aqui. Aí o alarme ecoa na loja, certo? Então após de acionar o alarme e todos os colaboradores da empresa ficarem cientes que está acontecendo alguma coisa, que no caso é um incêndio, um princípio de incêndio, né? Aí acontece o sistema de evacuação de loja, né? A gente vai evacuar a loja e, claro, obviamente, contacta o corpo de bombeiros para que não ocorra nenhum incêndio. Como no caso seria essa evacuação da loja de forma segura? Bom, primeiramente, setor em setor, né? A gente não pode ser todo mundo junto, certo? Em cada estabelecimento a gente vê que tem saída de emergência. A gente tem vários relatos aí de muitos incidentes que aconteceram em lojas, também com pessoas, por não ter saída de emergência. Primeiramente é conhecer a saída de emergência da loja, certo? Conhecendo o sistema de emergência, né? Sabendo onde é a saída de emergência, então com bastante calma, tá? Porque o brigadista tem que passar essa calma, essa tranquilidade para as pessoas, tá? Saber que o problema está ali, ele vai saber como resolver. Então, passando de setor em setor, né? Com o alarme já tocando, o alarme já ecoando na loja. Após isso, né? Com a chegada dos corpos de bombeiro, a brigada tem que receber o corpo de bombeiro e avisar qual é o local, o porquê que aconteceu, para eles poderem tomar as medidas, certo? Agora eu te pergunto, de quanto em quanto tempo tem que acontecer esse treinamento para que toda a brigada esteja consciente, esteja apta a participar desses momentos de princípio de incêndio, no caso, detectar esses princípios e atuar como deve ser atuado? Bom, o treinamento ele tem a validade de 1 ano, certo? Treinamento de brigadistas, certo? Mas de 6 em 6 meses é bom estar fazendo reciclagem. E de 3 em 3 meses fazer a gente bater. Na verdade, 3 em 3 meses não, digo mais, tem que ser mensalmente. Tá? O brigadista tem esse papel de chegar em cada extintor e ver se esses extintores estão válidos, ver se o manômetro está funcionando. Acontece também, muitas vezes, do extintor estar lá presente, mas a mangueira está com dificuldade, né? Quando você puxa ela se quebra, algum cabo rompe. Então, esses pequenos acontecimentos podem sim se agravar durante o incêndio. Porque imagina lá, está acontecendo um incêndio, você pega o extintor, tira o extintor, na hora que você puxa a mangueira quebra, né? Então aquele extintor ali não é válido. Então, por isso que tem que ter essa importância de mensalmente a brigada estar olhando nas lojas como é que estão os extintores, como é que estão os hidrantes, tá? Além dos extintores ter essa validade de 1 ano, os hidrantes das mangueiras também têm validade, certo? Tem validade. Então sempre é bom estar inspecionando esses materiais. Em todos os setores da loja é essencial ter esses extintores demarcados sem obstrução. Exatamente. Eu toco muito nessa tecla porque a gente até na nossa auditoria a gente abaixa a nota por conta disso. Se o extintor está lá, se está demarcado no chão que aquela é a área do extintor, não tem para que estar uma caixa, tá alguma mercadoria, porque imagina só, tá um incêndio, acontecendo um princípio de incêndio dentro do seu setor, e aí você, quando vai de encontro ao extintor, você não consegue pegar o extintor porque tem uma mercadoria, né? E também níveis fiscalizatórios, né? A gente sabe que acontece multa também por conta disso. Desde já, Júnior, agradeço a sua participação aqui no nosso portal, né? Desde já a gente só deseja um bom êxito aí no treinamento
né, para que todos possam realmente estar aptos para estar nesse princípio de incêndio quando acontecer, né, alertar todos os demais colegas, né, da loja. Obrigado, muito obrigado. Para os colaboradores do Nino Box foi de suma importância este treinamento. É o que enfatiza os colaboradores Davi e William, que participaram desse momento. William, como você avalia a eficácia desse treinamento de princípio de incêndio dentro da empresa de negócio? Ela fica uma coisa muito essencial. É uma coisa que ajuda a gente a evitar incêndios que chegam um modo que vai se espalhar para outros setores. É uma coisa que ensina a gente para a vida também. Eu acho que não prepara a gente só para cá, mas prepara a gente para o dia a dia. Um princípio de incêndio dentro de casa que a gente pode combater, um princípio de incêndio no nosso setor. Eu acredito que é muito essencial para a vida da gente esse treinamento. Não só para nós, mas eu acho que para todas as pessoas. O que você achou de mais valioso nesse treinamento em relação à segurança do trabalho no supermercado de negócio? Eu achei muito valioso o ensinamento sobre os princípios do fogo, que ali eu já sei como combater o fogo de uma forma bem eficaz, com um modo que eles ensinaram os equipamentos que são necessários para usar para combater o incêndio, o fogo, no princípio. Isso tudo eu acho que é bem eficaz no modo de um combate a incêndio, uma pessoa preparada para o dia a dia que eles estão preparando pessoas. Aqui com o Davi, que é outro funcionário do Nino Box, participando do treinamento NF23, né? Davi, qual foi a parte do treinamento que mais chamou a sua atenção e o que você considerou de mais útil nessa parte? Bom, o treinamento foi bom em todas as partes, mas me chamou a atenção foi tudo mesmo, que independente de como a gente age com o fogo, né? Esse treinamento é totalmente diferente do treinamento, então todas as maneiras que a gente usou e performance, a gente saiu bem, eu gostei de tudo mesmo. Que sugestões ou melhorias você teria para os futuros treinamentos de segurança no trabalho na empresa? Bom, um treinamento com mais profissionais, né, que sabem lidar com o assunto, de velocidade, com mais aulas práticas e mais aulas teóricas também, porque o nosso atendimento precisa ser mais avançado, né, para a melhoria de tudo. O supermercado Nino Box demonstrou mais uma vez seu compromisso com a segurança e bem-estar de sua equipe e clientes. A administração da loja planeja continuar aprimorando suas medidas de segurança, garantindo que todos estejam preparados para qualquer situação de emergência.